Olá! Estamos iniciando mais um dia de planejamento. Primeiramente, gostaria de apresentar a quem ainda não conhece o Conviva São Paulo, que é o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. O Conviva São Paulo foi criado com a proposta de que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro, na busca da melhoria da aprendizagem. O programa visa identificar vulnerabilidades de cada unidade escolar para a implementação do método de melhoria da convivência escolar, o MMCE, além de atrelar ações proativas de segurança. Ele é composto por projetos e ações articuladas entre convivência e colaboração, articulação pedagógica e psicossocial, proteção e saúde e segurança escolar. Seus principais objetivos são estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento às equipes docentes e dirigentes no processo ensino-aprendizagem, contribuir para um clima escolar positivo por meio de ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor, contribuir para a melhoria de indicadores de permanência de aproveitamento escolar, promover e articular a participação ativa da família na vida escolar dos estudantes da rede de ensino estadual, articular e fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade escolar, com aproximação entre os serviços de assistência e saúde mental. Pensemos agora na relação deste programa com o currículo paulista. Todos sabemos que o clima escolar influencia diretamente na aprendizagem e, por este motivo, tendo sempre como objetivo a melhoria da qualidade na aprendizagem, precisamos melhorar também o clima escolar. Mas a pauta de hoje não é convivência? Pois é, convivência. A primeira coisa que temos que ter em mente é que uma coisa não está dissociada da outra. Qual a relação entre o Conviva São Paulo e o currículo paulista? Todas. Vejam, nós temos o currículo paulista como centro, gestão da aprendizagem e nova educação, Conviva São Paulo, todos convergem. Lembram-se das competências do currículo paulista? Se pararmos para analisar, das 10 competências, separamos aqui apenas algumas delas. Nas 6, valorizar a diversidade, vivências culturais. Na 7, argumentar com bases em fatos. Lá no final, relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Na 8, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional. Vejam na 9, empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação. Olha na 10, agir pessoal e coletivamente. Como o Conviva São Paulo se concretiza na sala de aula? Quais os locais que o Conviva São Paulo se concretiza? A aula, ela deve ter uma intencionalidade e o professor precisa dar clareza do que está sendo desenvolvido na sala de aula. É de suma importância que o professor tenha clareza e intencionalidade no que desenvolve em sala de aula. Por exemplo, uma aula de educação física, um jogo de handball. Mais do que as regras do jogo, acabamos desenvolvendo o trabalho coletivo, o respeito às regras, assim como uma aula com debate. Não ensinamos apenas o estudante a argumentar, mas também a respeitar a opinião do outro, a sua vez de falar. Ou seja, em toda e qualquer aula, desenvolvemos mais do que o conteúdo em si. Extrapolamos para as competências relacionadas à boa convivência. Essa relação do Conviva São Paulo com o currículo paulista é apenas uma introdução para que seja o pano de fundo durante todo o dia de trabalho de hoje. Agora, vocês vão assistir ao vídeo o que os alunos pensam de uma boa escola. Pensem, comparem o que os alunos falam e o que pede o currículo. Depois do vídeo, vocês terão aproximadamente 15 minutos para discutirem essa relação das necessidades da escola com as competências a serem desenvolvidas no currículo paulista.
uma escola boa é uma escola que os alunos respeitem os professores, que sempre prestem atenção, que tenha sempre um horário, que os alunos também possam dar a opinião deles sobre certos assuntos, que não seja também uma coisa muito rígida, que todos os alunos também possam dar um pouco da sua opinião, mas que tenha respeito sobre os professores, que fiquem em silêncio quando necessário e que tenha sempre seus horários certos e principalmente muito respeito. Beatriz, eu acho que o que uma escola precisa para ser boa, além do comprometimento dos professores na matéria, mas também eles perceberem que as crianças não são só números, mas sim pessoas que sentem e que precisam ser aceitas. Oi, eu sou a Camille e para mim uma escola boa é uma escola que tenha um conteúdo para todos os tipos de pessoas, de uma forma que todos consigam ter acesso ao mesmo conteúdo, mas de forma apropriada para cada um, porque cada um aprende de um jeito diferente. E uma escola também que tem estrutura para pessoas com porte de cadeira, cadeirantes, e também uma escola que não tenha muito conflito, uma escola que os alunos saibam interagir entre si e que seja uma escola de muito respeito, que os alunos respeitem os professores e nunca perder o sentido de escola, que é um lugar não só para você aprender matemática, português, mas sim como trabalhar em grupo e com outras pessoas. Eu sou o João Pedro e para mim uma escola que tem que ser boa é uma escola com uma boa educação e sem bullying, com alunos que se dão bem, que têm uma interação boa. Para uma escola ser boa precisa de brincadeiras, menos regras e de uma professora que não brigue tanto. Para uma escola ser boa, precisa de educação, professores bons. Professor bom é quando ele explica a matéria, a lição. Ele tem que ser legal e tem que dar aulas educativas que os alunos entendam. Ela tem que ter bons professores. Ela também tem que ter bons amigos e bons alunos. E ela tem que ser legal e muito divertida. Oi, meu nome é Valentina. Para uma escola ser boa, precisa ter várias atividades, de qualquer tipo. Bem, primeiramente, uma escola para ser boa, ela deve ter professores que tenham um ensino bom, uma boa educação, e ela também deve ser bem confortável, não só por beleza ou cara. Ela deve ser bem confortável, além de beleza, ela deve ser confortável aos estudos e tudo mais, e uma escola também prevenida. Tipo, se uma criança está fazendo bullying com outra, o professor já tem que saber o que fazer, professor ou professora. Por uma escola ser legal, tem que ter aulas boas e tem que ter um parquinho até o 9º ano. Para você ter uma escola boa, você tem que compartilhar a fala com seus alunos e deixar eles bem educados até a faculdade. Olá pessoal, vocês assistiram o vídeo e vocês perceberam que o que os alunos mais falam é sobre a convivência? Mas a grande questão que a gente tem que pensar é, o que é a convivência? Como ela acontece no ambiente escolar? Quais são os maiores problemas que a gente tem com relação à convivência na escola? Dentro disso, a gente sempre tem que pensar que os problemas de convivência, eles se dividem em dois grandes grupos. O primeiro grupo são do que a gente chama de condutas perturbadoras. O outro grupo se relaciona com as condutas violentas.
Quando a gente pensa em condutas perturbadoras, a gente pensa em ações que acontecem dentro da sala de aula que perturbam a convivência, como a questão do jogar papelzinho, do usar o celular, levantar sem pedir ordem para o professor, sair da sala, falar. Então, são questões sobre indisciplinas, incivilidades que perturbam a convivência e o espaço que a gente tem da sala de aula. Quando a gente fala de conduta violenta, a gente está falando em ações que os alunos têm que infringem o respeito ao indivíduo, ao ser humano. Então, ofender os colegas, brigas, insultos. E aí, quando a gente pensa em diferentes tipos de problemas, a gente também deve pensar em diferentes intervenções. Porque a maneira como eu intervenho diante de uma situação de violência, ela tem que ser diferente da maneira que eu intervenho de uma situação de indisciplina, por exemplo, ou de incivilidade. Porque problemas de origem diferentes exigem intervenções diferentes para que a gente não trate tudo da mesma forma e lidando com as mesmas sanções, com as mesmas intervenções. E aí, diante disso, então, a gente vai retomar a questão dos problemas que foram levantados no vídeo, das questões que foram levantadas no vídeo, e nós vamos pensar em uma tabela, e aí vocês vão organizar quais são os problemas que a gente tem aqui na escola. Pensando, cada um a partir da sua realidade, quais são os fatos dentro desses dois campos que a gente conversou, sobre condutas perturbadoras e condutas violentas, quais são os que nós temos aqui dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula. A partir de fazer essa lista, a partir de elencar esses problemas, a gente vai pensar como é que a gente já tem resolvido esses problemas. Fazer esse exercício vai nos permitir com que a gente olhe mais profundamente para eles, para que quando a gente for traçar um plano de estratégias de intervenção, a gente já tenha claro que em muitas situações, muitas das questões de como eles são resolvidos já são feitas por nós. Bom, é isso, pessoal. Vocês terão 15 minutos para realizar essa atividade. Esse quadro vai ficar na tela para vocês enquanto vocês realizam. E um bom trabalho a todos.